Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos com a nossa aula de Review and Exercise sobre o tema lá de Present Perfect. Nossa primeira aula a gente falou sobre foco em Life Experiences. Por que eu tô fazendo assim? Eu não sei. Vamos começar a aula? Let's go! A teacher tá toda se movimentando os braços, eu não sei porquê, eu fico na frente dessa câmera e os braços se movem de uma forma que não dá para entender, mas dá para entender essa aula, não dá? Porque veja bem, essa primeira aula de Presente Perfeito, o foco só foi sobre experiências de vida, então a gente conseguiu compreender um dos usos do Presente Perfeito, quando a gente quer falar sobre uma experiência que a gente já teve, ou uma experiência que a gente nunca teve, mas a gente pode ter essa experiência, porque não, a gente viu as formas de responder, né? A gente pode responder com aquela questão do no, not yet, não, ainda não, mas isso pode acontecer, né? Porque ainda não dá a esperança de que você pode um dia fazer a experiência que te perguntaram. Mas olha só, presente perfeito, como é que a gente faz essa questão da estrutura do presente perfeito? De qualquer verbo, ele é composto por dois elementos. Então, você tem que lembrar da questão do auxiliary verb, o verbo auxiliar, que você vai usar o to have. E o to have, ele vai ser usado no presente. E como é que usa ele no presente? Ou é have, ou é has. Um dos dois. Ou é esse, ou é esse. Então, muito bem. Aí você já sabe que você vai usar com cada um, né? Daqui a pouco mostro a tabela para vocês. A forma e o past participle do verbo principal. Ou seja, o participo passado do verbo principal, que nessa aula a gente falou só sobre verbos regulares, portanto, o participo passado é formado pelo ed. A forma do past participle de um verbo regular inclui o radical ed. Então, a gente já sabe sobre isso, todo mundo já entendeu que vai usar aquela questão do ED na questão do particípio passado em verbos regulares. Aí a gente tem aqui a questão do to walk, que é o verbo caminhar no infinitive. Present perfect, afirmativa, negativa, interrogativa, affirmative, negative e interrogative. Já sabe. Sujeito vem na frente nas formas afirmativas, depois o auxiliar, dependendo do pronome pessoal que você vai usar, né? O auxiliar é have ou has. Logo depois o seu verbo, logo depois assim, modo de dizer. Logo depois uma frase simples, né? Porque você perceba que você pode usar algumas expressões de tempo, o próprio already que eu mostrei para vocês ali no início da aula, ele vinha ali, né? I already have. Então ele veio ali depois do pronome pessoal. E aí então isso numa frase simples. Claro que tem elementos que você vai poder colocar aqui, dependendo do elemento, mas numa frase simples, entre sujeito, verbo auxiliar e verbo principal vai ser assim, tá? Na negativa a mesma coisa, sujeito, verbo auxiliar, o not agora, a única coisa tirando o not. A mesma coisa tirando o not. Você tem que colocar esse not entre o auxiliar e o verbo principal com o ed, porque a gente está falando sobre verbos regulares. I haven't walked. Eu não andei. Na interrogativa você sabe, verbo auxiliar, sujeito, porque você faz a troca, você troca ele, né? Você faz essa troca aqui. Logo em seguida o seu verbo principal com o ed, porque estamos trabalhando com verbos regulares. Quando for com verbo irregular, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Muito simples a questão da estrutura do presente perfeito, né? E é isso aí. Vocês vão ficar agora com a atividade, está muito simples. Be right back. I'm back, estou de volta, and let's correct, let's go. E aí, vocês olharam que tem um textão bem grandão, enorme, 2 páginas desse texto e interpretação sobre ele. Então vamos lá. De acordo com o texto, A, não choveu muito, B, a irmã do autor não tem medo da chuva, letra C, o autor ama a chuva, esse A que tá pequenininho agora que eu olhei. Não há nada que o desagrade na chuva, na letra D.
o autor tem pavor de chuva na letra E. Então tem muito aí falando sobre chuva, né? Então provavelmente o assunto desse texto vai ser algo relacionado à chuva, porque tem muito... É uma palavra-chave aí, né? Então a gente tem a questão realmente, pois o texto ele fala sobre o quê? Rainy nights, ou seja, noites chuvosas. Olha só. It has rained a lot. Tem chovido muito, tá vendo? Aí eu vou traduzir assim, ó. It, não vai ter tradução aqui, então aqui tem chovido muito. Porque agora eu tenho por que eu traduzir desse jeito, né? Ao pé da letra praticamente. Tem chovido muito. My sister is always scared when it rains this much. Minha irmã sempre fica assustada quando chove tanto. I have to confess. Eu preciso confessar, tenho que confessar. I love the rain. Eu amo a chuva. I'm not afraid of anything that comes from it. Eu não tenho medo de nada que vem da chuva. The more rain, quanto mais chuva, the better, melhor. Então a pessoa realmente gosta de chuva. I mean, quero dizer, there is an exception, tem uma exceção. Usually with rains, geralmente com as chuvas, 3 frogs appear in the bathroom and I'm afraid. Então, geralmente com a chuva, 3 sapos aparecem no banheiro e eu tenho medo. That icy skin of them gives me anguish. Ou seja, aquela pele gelada deles me dá uma anguish, angústia. When we were children, quando nós éramos crianças, we spent our holidays in Roraima. A gente passava os nossos, não é férias, pronto, a palavra agora não vem na minha cabeça, não é férias, é feriado, como se, feriado, isso mesmo, feriado, quase que não sai, holidays, porque tem vacation, que é férias, e holidays, que é feriado, mas isso vai mudar, né, do britânico com o americano, né, eu prefiro mais o inglês americano do que o britânico, então tem uma diferença entre os dois. Então, voltando para o texto, we spent our holidays in Roraima. Nós passamos o feriado em Roraima. We slept on the tree. We slept under tree. Aí tá faltando, na verdade, por isso que eu olhei aqui. Falei que tem algo errado, tá? Tem aqui o H. O H não aparece nessa palavra, não. Por quê? Porque essa palavra que tava aqui com H é 3. Aí eu tava falando, eu fiquei repetindo, eu falei, tô olhando um negócio diferente. Só que a palavra árvore não tem H, tá, galera? Não tem H. Então você vai falar tree, não three, tá? Por isso que eu olhei e falei, tem algo errado aqui. Era o H que tava no lugar errado. Então nós temos aí, we slept on the tree Benjamin figs. Ah, não. Aí no caso aí eu acho que ele tava querendo dizer mesmo de 3 mesmo. Então, ligado. Então, voltando lá para essa questão, tá certo esse 3 aqui. Pensei que fosse a árvore que ele queria dizer. We slept under 3 Benjamin figs. Ou seja, tá correto. Não é sobre árvore, é sobre o número 3 mesmo. Então, a gente dormia debaixo de 3 figos de Benjamin. Benjamin fig is a very leafy tree. Então, tá vendo? Agora a palavra árvore aqui apareceu, por isso que eu fiquei assim hoje. Benjamin fig is a very leafy tree, ou seja, a figueira de Benjamin é uma árvore muito frondosa, dá muitas folhas. Even if it rains, mesmo que chova, the rain doesn't fall on us. Ou seja, mesmo que chova, a chuva não cai sobre nós, porque lá é muita folha, né? Então você tem a proteção. It stays in the top of the tree. Então fica no topo da árvore. I think it was those rainy nights
with a lot of wind and me lying in my... Eu acho que eu acabei não traduzindo, né? Tô indo sem traduzir. Então vamos lá. I think it was those rainy nights. Eu acho que foram aquelas noites chuvosas with a lot of wind, com muito vento. Onde é que eu tô? Com muito vento. Com muito vento. And me lying in my hammock that has made me fall in love with the rain. Agora sim, então presta bem atenção como ele gosta da chuva, galera. Ele gosta bastante da chuva. E ele fala aqui o seguinte, ele diz assim, I think it was those rain nights, eu acho que foram aquelas noites chuvosas, com muitos ventos, e eu deitado na rede, que me fez apaixonar, que fez eu ficar apaixonado pela chuva. Então ele tem essa lembrança afetiva da chuva. E aí ele fala o seguinte, during those rainy nights, durante as noites as noites chuvosas, embaixo da figueira, the Benjamin's Fig, we would tell horror stories. Nós contávamos histórias de terror. Nós contávamos histórias de terror. But not non-horror stories. Mas não histórias de terror conhecidas. In Roraima, there is a lot of contact with indigenous culture. So there was a mixture of elements of urban culture with indigenous culture. Então, o que fala aí? Eu preferi falar dessa vez para depois traduzir, não ficar perdido no texto. Em Roraima, há muito contato com a cultura indígena. Então, há uma mistura de elementos da cultura urbana com a cultura indígena. Each year, cada ano, todos os anos, when I return to Porto Velho, quando eu voltava para Porto Velho, I have tried to do the same thing. Eu tentava fazer a mesma coisa, but it wasn't as fun, mas não era tão divertido. I think it was something that the moment propitiated. Eu acho que é algo que o momento propiciou. E aí ele fica com essa memória desse tempo aí, que era bom, que ele deitava na figueira e a figueira protegia, porque era muito leaf, tinha muita folha. E aí ele tentou fazer isso, mas não... Essa questão de... Quando ele retornou para Porto Velho, né? Fazer a mesma coisa, mas não era mais tão divertido. Então, assim, uma história bonitinha, mas tem duas questões de interpretação que, ao meu ver, eu achei que ficou muito fácil. A primeira é aquela questão de quê? De acordo com o texto. Tá, de acordo com o texto. Você teria que ir lá pegar uma ideia específica, porque ele não está pedindo a ideia total ele está pedindo assim, de acordo com o texto. Então você percebe aí que ele fala sobre chover. Várias vezes a questão da chuva. Chover, chuva, então você já sabe que você vai prestar atenção nas palavras rain, rainy, certo? Tudo que tem a ver com chuva. Só que aí você lê lá no início do texto e você percebe que o autor ama a chuva. E você percebe que essa é a resposta correta e ela é a resposta correta. Muito bem? Só não vou perder muito tempo porque a gente só tem menos de 5 minutos para fazer o resto da atividade. Poderia ficar falando mais tempo dessa 1, mas não tenho tempo. Mas vamos na 2, que já é aquela questão de você o quê? Tirar a única alternativa que não é correta. Ou seja, todas essas 4 alternativas estão corretas, exceto uma. Na letra A, para o autor, quanto mais chuva, melhor. Correto. Hans aparece no banheiro com chuvas fortes. Correto. A gente viu lá no texto a questão, bem aqui, a questão de que a única exceção que ele não gosta da chuva é a questão dos frogs, que aparece o quê? No banheiro, e ele tem medo. Certo? Aí a gente tem ainda mais, a pele gelada das rãs o incomoda? Sim, ele fala lá naquela questão que a pele das rãs incomoda porque ela tem uma pele gelada, icy skin, ela dá o quê? Anguish, e ele tem também medo, né? Ele fala de ter medo, certo? E aí a próxima é, ele não gosta de nada na chuva. Gente...
Como assim? Né? Ele não gosta de nada da chuva, não faz sentido. A gente acabou de ver que isso não é verdade. Então, portanto, a gente vai acrescentar aí como resposta a letra D. Ele não gosta de nada na chuva, porque na verdade é o contrário, ele gosta sim muito da chuva. E na número 3, a forma negativa de it has rained a lot é a forma negativa de it has rained a lot é. Aí a gente tem o que aí? A gente tem sujeito, verbo principal. Principal não, perdão, verbo auxiliar, verbo principal e o complemento. Choveu bastante, tradução. E aí, na letra A? Correto, correto, correto. Chegou aqui? Cadê o ED? Não tem? Errado. Na letra B, correto, correto, correto. Opa, correto não. É porque é correto, mas chega aqui e a gente tá falando sobre o quê? Sobre chuva. Então não é he, é it. Então não tá correto. Sai. Letra C, he de novo, não tá correto. Letra D, correto. Correto, na verdade quando eu falei correto aqui é porque o resto tinha que estar vindo mesmo, só que a gente está falando de negativa, corretíssima porque é negativa aqui, tem uma negação, verbo tá certinho, complemento, então a letra D fica como resposta. Quem marcou a letra D, parabéns. Quem não marcou, é só uma questão mesmo de prática, tá bom, gente? Isso aqui você pega rapidinho. Muito bem? E na 4, é equivalente à frase I have tried to do the same thing. É equivalente à frase. Essa aqui eu acho que vocês ficaram um pouco na dúvida, não sei. Porque, veja bem, na letra A, ó, I have tried to do the same thing, eu tentei fazer a mesma coisa. I have tried to do a different thing. Não pode ser A, porque eu tentei fazer uma coisa diferente. A palavra diferente já exclui. Não é mais a mesma ideia. I haven't tried to do a different thing. Ou seja, na negação, eu não tentei fazer uma coisa diferente. Eu não tentei fazer uma coisa diferente. Também não é a mesma ideia que isso aqui, que é eu tentei fazer a mesma coisa. Na número 1, I kept trying. Não tem nada a ver, eu continuo tentando. Então, assim, eu continuei tentando, perdão. Então, não é a mesma coisa de eu tentei fazer algo igual. Aliás, a mesma coisa, same thing. Na letra D, você tem exatamente a resposta. I have attempted to do the same thing. Porque além disso aqui ser igual, a palavra, o verbo attempt, ela tem é como se fosse o sinônimo de try, né? Que é tentar. Então, a letra D é resposta. A letra E não seria, porque é uma pergunta. Have I tried to do the same thing? É uma pergunta sobre isso aqui. Então, não é a mesma ideia, porque é uma pergunta. Portanto, é a D que fica como resposta correta, tá? Por que fica como resposta correta? Não é só porque tem isso aqui que é igualzinho, não, tá? É porque esse verbo é sinônimo deste aqui, do verbo try, verbo attempt. Por isso. E na 5, é a forma interrogativa de that has made me fall in love with the rain. Aquilo me fez apaixonar pela chuva. Então, e aí, como vocês marcaram? Eu acho que essa aqui talvez algumas pessoas também ficaram na dúvida. That has made me fall in love. Porque na hora que você vai fazer a pergunta, veja bem, você vai ter que colocar o verbo auxiliar na frente. E aí, depois, o sujeito. Só que você não vai usar o that. Quem é que vai substituir ele? Quem é que vai substituir ele? Quem marcou a letra C, acertou. Porque o it que você vai usar para substituir o that. Beleza? Então, você usou o has na frente e o it logo depois. Made me fall in love with the rain. Aí, neste caso, porque eu não coloquei o that aqui, então eu fiz de propósito, né? Não coloquei has that made me fall in love with the rain. Eu quis colocar um pronome pessoal. E esse pronome pessoal que vai substituir o that não vai ser o she, não vai ser o she, não vai ser só tem she aqui, né? Como e o it aqui, mas aqui não conta, porque não é interrogação. Vai ser o it que vai substituir o that. Muito bem? E é isso, olha aí nossas referências.
Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje, a nossa primeira aula de presente perfeito, de Present Perfect. E eu vejo vocês. I see you next class. Bye bye.